Imagine cair de 3 quilômetros de altura, no meio de uma tempestade elétrica, sem paraquedas, presa a um assento de avião, girando no escuro sobre a floresta amazônica mais densa do planeta. A maioria de nós não sobreviveria ao impacto. Mas uma jovem de 17 anos não apenas sobreviveu à queda, ela sobreviveu a 11 dias sozinha na selva peruana, com o ombro fraturado, ferimentos profundos e zero treinamento de sobrevivência. Essa é a história de Juliane Koepke. E ela começa muito antes do dia em que o avião partiu ao meio. Juliane nasceu em 1954, filha de 2 cientistas alemães apaixonados pela natureza selvagem. Seu pai, Hans Wilhelm Koepke, era um zoólogo renomado. Sua mãe, Maria Koepke, era ornitóloga, especialista em aves. Em 1968, a família se mudou para o Peru para fundar a Estação Biológica de Panguana, no coração da Amazônia. Juliane cresceu literalmente dentro da floresta. Ela aprendeu a identificar espécies, a respeitar o ambiente, sem perceber, a não ter medo do que a maioria das pessoas temeria. A selva não era um lugar estranho para ela, era quase um segundo lar. No dia 24 de dezembro de 1971, véspera de Natal, Juliane e sua mãe Maria embarcaram no voo Lança 508, operado pela Companhia Aérea Peruana Linhas Aéreas Nacionais S.A. O destino era Pucallpa, uma cidade no leste do Peru. O avião era um Lockheed L-188 Electra, com 92 passageiros e 6 tripulantes a bordo, 98 pessoas no total. Era véspera de Natal, e o voo estava lotado. Famílias voltando para casa, pessoas visitando parentes. A alegria típica do fim de ano preenchia a cabine. Ninguém suspeitava que aquele seria o último dia de quase todos ali dentro. O voo decolou de Lima às 11 horas da manhã. Durante a maior parte do trajeto, tudo parecia normal. Mas ao se aproximar da região de Tingumaria, o avião encontrou uma tempestade tropical severa. O piloto tentou navegar através das nuvens carregadas, mas a situação piorou rapidamente. Às 12h36, um raio atingiu o tanque de combustível da asa direita. A explosão foi imediata. O avião se partiu em pleno voo, a aproximadamente 3.000 metros de altitude. Em questão de segundos, 98 pessoas foram lançadas ao céu aberto sobre a floresta amazônica peruana. Juliane estava sentada ao lado de sua mãe quando tudo aconteceu. Ela se lembra de ouvir sua mãe dizer, com uma calma perturbadora, "Agora é isso." E então veio o caos. A cabine se abriu. O vento, o barulho, a escuridão. Juliane foi ejetada junto com uma fileira de 3 assentos, ainda presa ao cinto de segurança. Ela girava em queda livre, presa à estrutura metálica, enquanto a tempestade rugia ao redor. Ela perdeu a consciência. Não sentiu o impacto. Quando acordou, era dia seguinte, 25 de dezembro de 1971, e ela estava no chão da floresta amazônica, sozinha. Como ela sobreviveu à queda? Os cientistas acreditam que a combinação de fatores foi única e improvável ao extremo. A estrutura dos 3 assentos funcionou como uma espécie de paraquedas improvisado, girando em espiral e desacelerando a queda. A copa densa das árvores da floresta amazônica amorteceu o impacto progressivamente, camada por camada. E a posição de Juliane, reclinada e presa ao assento, distribuiu a força do choque pelo corpo inteiro. Ela fraturou a clavícula, sofreu um corte profundo na perna, perdeu um dos olhos de vista temporariamente e tinha ferimentos pelo corpo inteiro. Mas estava viva. O primeiro instinto de Juliane foi procurar sua mãe. Ela chamou, gritou, vasculhou a área ao redor. Encontrou outros corpos, passageiros que não sobreviveram ao impacto. A visão era perturbadora demais para qualquer adulto suportar, muito menos uma adolescente de 17 anos. Mas Juliane tinha algo que a maioria das pessoas não teria: anos de ensinamentos práticos de seus pais sobre a floresta. Ela sabia, por exemplo, que seguindo qualquer curso d'água floresta abaixo, eventualmente chegaria a alguma civilização. E foi exatamente isso que ela decidiu fazer. Encontrar água. Seguir a corrente. Sobreviver. Juliane encontrou um riacho pequeno e começou a segui-lo. Ela tinha apenas o vestido leve que usava no voo, sem sapatos, sem comida, sem equipamento algum. A floresta amazônica é um dos ambientes mais hostis do planeta. Temperatura úmida, vegetação fechada, insetos em abundância, animais peçonhentos em cada passo. Ela caminhava com cuidado, lembrando das lições do pai sobre como se mover na selva.
À noite, ela se aninhava entre as raízes das árvores ou encontrava algum abrigo improvisado. Comeu apenas algumas balinhas que havia encontrado entre os destroços. Por dias, foi isso que a manteve viva. Enquanto Juliane lutava para sobreviver na selva, o mundo lá fora ainda não sabia exatamente o que havia acontecido. Equipes de resgate peruanas foram mobilizadas, mas a floresta era densa e as buscas aéreas encontravam dificuldades enormes para localizar os destroços em meio à copa fechada das árvores. Jornais de Lima noticiaram o desastre. A família Koepke, na Alemanha, aguardava notícias angustiada. Hans Wilhelm, o pai de Juliane, voou imediatamente para o Peru para participar das buscas. Ele não sabia se sua filha estava entre os sobreviventes, ou entre os mortos. Ninguém sabia. No quarto ou quinto dia, Juliane já havia perdido a noção exata do tempo. Ela encontrou algo que a preocupou profundamente: vermes dentro do corte na sua perna. Era a bicheira, uma infestação comum na Amazônia causada por larvas de moscas que depositam ovos em feridas abertas. Juliane sabia que, se não tratasse aquilo, a infecção poderia ser fatal. Mas como? Ela se lembrou de ter visto sua mãe usar gasolina para tratar animais com o mesmo problema na estação biológica. Ela vasculhou os destroços do avião que ia encontrando pelo caminho e achou um pequeno tanque de combustível. Usou o líquido para limpar a ferida. Ela conseguiu remover aproximadamente 30 larvas da ferida usando um graveto fino. A dor era intensa, mas o alívio era necessário. O episódio mostrou algo fundamental sobre Juliane: ela não entrou em pânico. Em um momento em que qualquer pessoa poderia ter sido tomada pelo terror e pela desesperança, ela agiu com lógica e com os recursos que tinha. Essa capacidade de manter a cabeça fria, fruto direto da educação que seus pais lhe deram na floresta, seria o fator decisivo entre a vida e a morte durante aqueles 11 dias. A floresta a havia preparado para si mesma, sem que ninguém soubesse. No 9º dia, Juliane ouviu algo que mudou tudo: o som de uma cachoeira maior. O riacho que ela seguia havia se juntado a um rio mais expressivo. E então, o que nenhum sobrevivente deveria esperar tão facilmente, ela encontrou um barco. Uma pequena embarcação atracada às margens, com motor e um telhado de palha improvisado. Era claramente de algum madeireiro ou pescador local. Havia também uma lata com gasolina e, dentro de uma cabana próxima, comida e uma faca. Ela não tocou nos mantimentos, esperou. Seu pai havia ensinado que, na floresta, nunca se deve mexer nos pertences alheios sem permissão. No 10º dia, 3 madeireiros chegaram ao local. Quando encontraram Juliane, ficaram completamente atônitos. Ela estava ensanguentada, infestada de insetos, com ferimentos visíveis e o ombro claramente deslocado, mas estava viva e consciente. Segundo relatos posteriores, os homens inicialmente acharam que eram vítimas de uma visão, ou que aquela jovem loira e ferida poderia ser uma espécie de espírito da floresta, uma Liara, na mitologia local. Mas Juliane falou. Explicou quem era, o que havia acontecido. Os madeireiros a trataram com gasolina e sal para desinfectar a ferida e, na manhã seguinte, levaram-na de barco até a cidade de Tornavista. Em Tornavista, um médico local prestou os primeiros socorros. Juliane foi então transportada de avião, ironicamente, de avião, até Pucallpa, onde foi internada em um hospital. A notícia de sua sobrevivência se espalhou rapidamente. Era o tipo de história que o mundo precisava ouvir: uma jovem de 17 anos, única sobrevivente entre 98 pessoas, que havia cruzado 11 dias de floresta amazônica com ferimentos graves e zero equipamento. Seu pai, Hans Wilhelm, voou até Pucallpa e o reencontro dos dois foi descrito por testemunhas como devastador e ao mesmo tempo milagroso. Ele havia perdido a esposa, mas havia recuperado a filha. O reencontro com o pai foi apenas o começo de uma jornada emocional muito mais longa. Maria Koepke, a mãe de Juliane, não foi encontrada imediatamente. O corpo dela foi localizado dias depois, a apenas 100 metros do local do impacto. Ela havia sobrevivido à queda, mas morreu de seus ferimentos antes que qualquer socorro pudesse chegar. Para Juliane, essa descoberta carregou um peso que ela carregaria por décadas, a de que, talvez, se ela soubesse onde procurar, poderia ter encontrado a mãe a tempo. Esse pensamento a acompanhou por muitos anos, a culpa silenciosa de quem sobreviveu quando outros não sobreviveram. O desastre do voo Lança 508 foi o segundo acidente fatal da companhia Lança em menos de 2 anos. Em 1970, outro voo da mesma empresa havia caído matando 100 pessoas.
A lança tinha um histórico de problemas de segurança documentados, e o governo peruano já havia recebido alertas. Apesar disso, a empresa continuou operando. O desastre de dezembro de 1971, que matou 92 dos 98 a bordo, com apenas Giuliani como sobrevivente confirmada entre os passageiros, finalmente forçou o encerramento das operações da companhia. Mas esse preço foi alto demais para ser chamado de lição. Giuliani voltou à Alemanha para se recuperar física e emocionalmente. Mas a floresta nunca saiu dela. Em vez de fugir do que havia acontecido, ela se aproximou ainda mais da ciência e da natureza. Formou-se em biologia na Alemanha, especializando-se, como a mãe, em mamíferos e ecologia tropical. Em 2000, ela obteve seu doutorado. E então fez algo que surpreendeu a todos: voltou para a Amazônia peruana. Voltou para Panguana, a mesma estação biológica que seus pais haviam fundado em 1968. Ela assumiu a direção científica da estação e passou a dedicar sua vida à preservação daquela floresta que, paradoxalmente, havia quase a matado, e que também a havia salvo. Em 2011, 40 anos após o acidente, Giuliani Koepke publicou suas memórias em um livro chamado Quando Caí do Céu, título original em alemão, Aussicht vom Himmel fiel. O livro foi um sucesso internacional, traduzido para vários idiomas, e pela primeira vez o público teve acesso à versão completa e íntima do que ela havia vivido, não apenas os 11 dias na selva, mas as décadas de trauma, cura e reconciliação com a própria história. Ela descreveu a queda, os corpos, a ferida infestada de larvas, a solidão, o medo, e também a paz estranha que a floresta às vezes lhe trazia, mesmo no meio do horror. O cineasta alemão Werner Herzog havia pessoalmente estado naquele mesmo voo original, mas perdeu o bilhete por motivos de agenda. Ele era amigo dos Koepke e trabalhou em projetos relacionados à região. Em 2000, Werner Herzog produziu o documentário Wings of Hope, Asas de Esperança, no qual retornou à floresta com a própria Giuliani para reconstituir parte de sua jornada. O documentário é uma das obras mais tocantes sobre sobrevivência e memória já produzidas. Nas imagens, é possível ver Giuliani caminhando de volta pelo mesmo tipo de floresta, serena, mas claramente carregando cada passo com o peso de tudo que havia acontecido ali. Hoje, Giuliani Koepke tem mais de 70 anos e continua seu trabalho científico. A estação biológica de Panguana foi transformada em uma reserva natural protegida, e ela lidera esforços de conservação da Amazônia peruana. Em entrevistas recentes, ela fala com equilíbrio surpreendente sobre o que viveu. Ela não se apresenta como uma heroína. Ela diz que foi, em grande parte, uma questão de sorte, e de uma educação que a preparou sem que ninguém soubesse. Eu não fiz nada extraordinário, ela já disse. Eu apenas usei o que aprendi com meus pais. A floresta me salvou porque eu a respeitei. Poucas frases capturam tanto em tão pouco. A história de Giuliani Koepke nos ensina algo que vai muito além da sobrevivência física. Ela nos ensina sobre o que nos forma antes que precisemos ser formados. Os pais dela não a treinaram para sobreviver a um acidente aéreo, treinaram-na para amar e respeitar a natureza. E foi esse amor, essa familiaridade, essa ausência de medo irracional, que a manteve viva quando tudo ao redor havia desmoronado. A preparação mais poderosa para as maiores crises da vida quase nunca parece uma preparação. Ela parece apenas uma infância diferente. Uma família diferente. Uma forma diferente de enxergar o mundo ao redor. Se essa história tocou algo em você, deixe o seu like agora. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para que esse canal continue trazendo histórias reais como essa, com a profundidade que elas merecem. Se você chegou até aqui, já sabe que este canal não é sobre conteúdo rápido, é sobre histórias que ficam. Então se inscreve, ativa o sininho, e me fala nos comentários, o que mais te surpreendeu na história de Giuliani? Eu leio todos. Na próxima semana, mais uma história real que vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre os limites do ser humano. Até lá!